Olá, amigos do programa Tocando Oculto. Então, novamente eu aqui, Fred João, com vocês, trazendo o meu querido amigo José Alves, que fazia um bom tempo que a gente não fazia nada, né? Porque a gente teve aquele acidente do canal, né? Boa tarde a todos, então, que estão conosco agora, estão chegando por aqui. Sabe o pessoal que está chegando agora, Zé? É importante dizer que nós saímos do ar, não foi por uma questão pessoal, embora eu tenha falado ano passado que a gente iria parar com Tocando Oculto, mas é que acontece que por ter vídeos do professor Demar Ramos lá, que eram vídeos aula, que eram áudios apenas, né? Então, a família do Ademar exigiu direitos autorais daqueles vídeos e acabamos perdendo porque deu um strike por mais de 3 vídeos que pediram em 3 meses, acabaram nos derrubando. Mas, enfim, o que importa é que estamos por aqui novamente com você aí no conteúdo, agora nessa história muito interessante que ficamos de fazer ano passado e não conseguimos fazer. E, com certeza, você vai abrilhantar a nossa tarde de sábado aqui, com muita informação bacana e com a interatividade de todos. Então, pessoal, antes da gente começar, eu peço a vocês para deixarem, então, esse like com a gente aí, compartilhem o vídeo, se inscrevam. E tem muita gente que não sabe que o Tocando Oculto está nessa plataforma. E quem puder avisar, quem puder se conectar com eles, eu agradeço, porque a gente vai estar juntos por aqui também, em novos trabalhos, tá bom? Bom, Zé, boa tarde, então, seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez. Boa tarde a ti, Fred, e boa tarde a todos os apreciadores do programa Tocando Oculto, né? Estamos de volta com mais uma sessão de feitiçaria, diabolismos e sortilégios. Isso aí, Zé. Deixa eu só dar um alô aqui rapidinho para o pessoal que tem um... Olha quem está conosco aqui, que legal, ó. Grande Zé, grande Fred, abraço sem vocês, amigos. Obrigado, Mauricião. Obrigado, um abraço grande para você também. Um abraço a ti. Tem mais gente aqui, tem o Luke, diz boa tarde. Tem o Caio também, boa tarde, amigos. Ótima live a todos, obrigado a você. Ao Dan também, saudações a todos, mestre e Fred, obrigado. Tem aqui também o Livres para Pensar a Revanche. Só não chame mais Sinagoga para não perder outro canal. Na verdade, não foi a questão do Sinagoga, não. A questão foi do professor Ademar Ramos, né? Ele tanto abriu o canal Tocando Culto, como ele acabou fechando naquela plataforma, né? E o Rodolfo também aqui com a gente. Hoje também conseguirei acompanhar ao vivo. Eu tive sorte, conseguirei ter pergunta respondida. Com certeza, viu, Rodolfo? Vamos estar junto aí. O Maurício também, como eu falei, ele falou que vai chegar e já chegou. Obrigado a todos, então, pela possibilidade de compartilharmos um assunto tão interessante. Eu, pelo menos, acho muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso ainda. E quando o Zé me sugeriu o tema, eu achei bárbaro. Achei fantástico. E vindo do Zé, não podia ser diferente, né? Com o Zé, com a capacidade e propriedade que tem da palavra aí, não podia ser diferente. Então, chega de falar e vamos para o assunto que interessa. Zé, contigo agora a conversa aí. De uma conversa entre eu e o Fred, surgiu a ideia desse tema, né? Da pandemia, né? De eventos paranormais na história da humanidade. Então, nós separamos 4 tópicos que, com certeza, se encaixam nessa configuração. Primeiro, a bruxaria. Segundo, o vampirismo. Terceiro, o espiritismo de efeito físico. E o quarto, os discos voadores, né? Até coloquei aqui, no espiritismo de efeito físico, os mortos falam. E nos discos voadores, a invasão alienígena, né? Então, assim, vamos começar pela primeira, né, pandemia de eventos paranormais insólitos, que é a bruxaria. A bruxaria que aqui no caso, nós vamos pegar aqui o período focando no período do século XII ao século XVII, mas a bruxaria ela é um fenômeno pré-histórico, tá? Ela não surgiu na Idade Média. Ela também esteve presente na era clássica grego-romana e ela é mais antiga, né? Ela é pré-histórica, tá? Então aqui
eu vou ler um pequeno verbete a respeito para introduzir o tema. A bruxaria é um fenômeno pré-histórico, mas aparece mais nitidamente entre os gregos quando o poeta Homero coloca a bruxa Medeia num lugar de destaque na mitologia grega. Na literatura latina, esse fenômeno cultural despertou o interesse de escritores como Apuleio, Horácio e Petrônio. No universo judaico-cristão, a presença das bruxas verifica-se desde o Velho Testamento. Em um momento crucial de sua vida, Saul, o rei, consultou a feiticeira de Endor, embora pela lei de Moisés a feitiçaria fosse punida com a morte. A bruxaria ressurgiu e intensificou-se na Europa do século X ao século XII, quando as heresias cátaras do sul da França trouxeram de volta a crença na influência demoníaca. Realizaram-se nesse período vários processos contra bruxas, promovidos pelo poder civil. Entretanto, a questão só assumiu aspectos dramáticos a partir do século XV, quando a Igreja implantou os tribunais de Inquisição para reprimir tanto a disseminação das seitas heréticas como a prática de magia e outros comportamentos considerados pecaminosos. O racionalismo e o espírito científico que caracterizaram o fim do século XVII e o início do século XVIII contribuíram para o fim desses processos e para que não mais se admitisse perseguição judiciária em casos de superstições populares. O último processo na Inglaterra ocorreu em 1712, e a última fogueira de bruxas na Europa foi acesa em 1782, no cantão suíço de Claros. Então, a bruxaria, ela de fato é a sobrevivência do xamanismo arcaico, né, da magia primigênia. Então, esse xamanismo arcaico, ele é a primeira operação da mente humana, como eu já disse em outros vídeos aqui pelo canal. Então, esse xamanismo, que lidava com uma magia absolutamente primal, extremamente primigênia, ele não desaparece com a ascensão da civilização, mas ele continua através de correntes subterrâneas. Ele se torna, como é que se diz, um mistério que fica à margem, mas ele continua existindo, ele não desaparece. E a bruxaria é a prova viva desse mistério. Então, atravessando a pré-história, atravessando o período neolítico, chegando nas primeiras civilizações, ali no Oriente Médio, né, Mesopotâmia, Suméria, Assíria, Babilônia, né, Caldeia, passando para a era clássica grega e romana, né, atravessando a Idade Média e a Renascença, e chegando aos nossos tempos através da, como é que se diz, da Idade Moderna, a bruxaria é um fato presente, tá? Então, na Idade Média, a percepção humana, ela, como é que se diz, os canais de percepção, eles eram abertos a ponto de vivenciarem fenômenos extrafísicos, né, extrasensoriais e tal. Então era um fato, né? A perseguição que acontece por parte do cristianismo, da Igreja Católica, com todas as vicissitudes envolventes, que também já foram discutidas em outro programa para o canal, como é que se diz, acabou fortalecendo, dando mais força ainda para o fenômeno da bruxaria. Então, uma coisa que é semelhante ao que aconteceu nos primórdios do próprio cristianismo, né? À medida que o cristianismo ele foi reprimido, rechaçado pelo poder romano imperial, e isso também aconteceu por conta da intolerância dos cristãos em relação aos cultos pagãos e também por recusarem-se a prestarem culto ao imperador. Então, esse que é um dos motivos principais da perseguição aos cristãos na Roma Antiga. Tá? Então, à medida que os cristãos foram violentamente coagidos, né, massacrados,
Por exemplo, Nero queimava eles vivos, né, nos coliseus, davam eles como alimento para os leões. Isso aí provocou um impacto violento que foi acelerando as conversões. Então, foi indiretamente fortalecendo o cristianismo, né? Então, o cristianismo, tipo, 1000 anos depois, um pouco mais de 1000 anos depois, quando eles vão reprimir a bruxaria violentamente, vai acontecer a mesma coisa. Eles também eles também vão impulsionar uma força adicional ao mistério da bruxaria, né? Porque apesar das teses, as teses que foram promovidas, principalmente pela Margaret Murray, sobre a bruxaria ser a sobrevivência de antigos cultos pagãos e tal, levou uma ideia também parcial, um tanto equivocada, de que a bruxaria satânica teria sido uma invenção da igreja medieval, tá? E não é isso. A bruxaria ela sempre foi demoníaca, ela sempre foi, como é que se diz, um mistério sombrio que ficou à margem, tá? Então, por exemplo, na época clássica grego-romana, eles davam o título de mageia para essas práticas, mageia. Então, a mageia era um culto que não era aceito pelo Estado e era um culto que era focalizado nas divindades sombrias do submundo, né? Plutão, Hades, Hécate, né? Então, a magia, a bruxaria, ela já era marginal, ela sempre foi marginal. Ela sempre foi um mistério, um fenômeno que se posicionou contra o sistema, né? Contra os valores admitidos. E isso passa também pela época cristã, com a ascensão da época do período cristão, a moralidade reinante vai combater veementemente também a bruxaria, né? Então, assim, isso se espalhou no Ocidente pelo continente europeu inteiro, tá? Inclusive também nas colônias. Nós temos o clássico exemplo das bruxas de Salem, né, nos Estados Unidos, antes da independência americana. Então, esse é o primeiro fenômeno, tá? De pandemia de poderes, de eventos paranormais que eu estou apresentando aqui. Depois da apresentação dos tópicos, nós vamos abrir para as perguntas, tá? Então, Tá já vou bom. continuar. Tá. Lembrando, pessoal, que quem quiser depois contribuir com o Zé, aqui está o número do Pix do Zé, que é o nome da Marilena Oliveira, 11 9825 10298, certo, Zé? Quem quiser te ajudar aí com o Pix, está aí para o pessoal poder fazer sua contribuição. Vamos lá, Zé. Vamos lá, o vampirismo é a mesma coisa. Assim, o vampirismo, ele também remonta a épocas pré-históricas, tá? Ele remonta a épocas pré-históricas, assim, quando os primeiros feiticeiros xamãs, eles se deram conta a respeito das sombras dos mortos, eles perceberam que as sombras dos mortos eram vampíricas, né? E esses mortos passaram a ser propiciados, passou-se a se realizar oferendas de sangue. Por quê? Porque o ancestral, né, da pré-história humano, ele percebeu que quando um animal era morto, com a perda do sangue havia o esvaecimento da vida. Então se associou o líquido sanguíneo como mistério portador da vida. Então, rituais de sacrifícios humanos, sacrifícios animais, eram realizados para aplacar as sombras dos mortos, né? E os xamãs, os feiticeiros xamãs, eles foram os primeiros a despertarem na sombra dos mortos. Ou seja, atravessarem a morte com os seus duplos sombrios plenamente despertos, tá? E esses duplos sombrios, eles tinham uma atividade também vampírica, também. Então, assim, vampirismo e feitiçaria, basicamente, eles são análogos, tá? Porque, assim, todo verdadeiro feiticeiro, ele é um vampiro, e todo vampiro tem poderes de feitiçaria também.
Ele manifesta poderes mágicos, tá? Então, antes dessa roupagem, a roupagem moderna do vampirismo, o mistério, o fenômeno do vampirismo esteve presente em todas as culturas e todas as civilizações, tá? Então, aqui, eu tenho aqui registrado alguns exemplos, tá? Que eu peguei aqui desse exemplar do Almanaque Monstruoso dos Vampiros, publicado pela coleção Mundo Estranho, da editora Abril, tá? Uhum. Apesar de ser, assim, tem uma pegada aqui de cultura pop, mas o que interessa é que, assim, o registro dos exemplos de vampirismo nas diversas culturas está bem delineado aqui. Então, peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar no lugar certo aqui, pronto. Os ancestrais sanguinários. Os primeiros registros de criaturas com hábitos vampirescos datam de pelo menos 5.000 anos. Uma das mais antigas referências a esses seres é encontrada entre os persas, povo que montou um império na região onde hoje fica o Irã. Por lá, arqueólogos acharam vasos com a figura de um homem protegendo-se de criaturas que tentam beber seu sangue. Este foi apenas um dos sanguessugas que atazanavam a vida de nossos antepassados. Então vamos aqui. O primeiro exemplo, Lamashtu. Os assírios e os babilônios, povos que habitaram a Mesopotâmia, planalto entre os rios Tigre e Eufrates, hoje situado no Iraque, temia uma deusa maligna que atormentava grávidas. Ela roubava recém-nascidos enquanto eram amamentados, a fim de sugar seu sangue. Se um bebê morria inesperadamente, a culpada era uma só, a danada da Lamashtu. Lilith. Os mesopotâmios também acreditavam em um demônio agressivo e dotado de asas. Lilith era um espírito de vingança e podia sugar as forças de um homem com um simples beijo. Na tradição hebraica, foi a primeira mulher de Adão, com quem se desentendeu durante o ato sexual. Depois da briga, ela voou até o Mar Vermelho e se juntou a um bando de espíritos malignos. Lâmia. Poucas coisas metiam mais medo nos antigos gregos do que essa entidade diabólica, metade mulher, metade serpente. No passado, uma princesa cujos filhos foram comidos por uma rival, Lâmia se vingou de Deus, e todo mundo devorando bebês e crianças e sorvendo o sangue dos adultos. Então, a Lâmia é um exemplo de vampirismo entre os antigos gregos. Empusa, outro exemplo. Na Grécia Antiga, os vampiros também tomavam a forma de mulheres sedutoras, como as empusas, denominação dada a belas sanguessugas de maridos incautos. Elas vagavam pela noite, tinham pupilas fixas e temiam o manjericão, características semelhantes às dos vampiros modernos. Os gulos. No antigo folclore árabe, os gulos eram monstros que perambulavam pelo deserto, com um apetite descomunal, por sangue e por carne humana, capazes de assumir a forma de animais e com poderes regenerativos, exatamente como os vampiros contemporâneos. Eram difíceis de ser aniquilados. Além de comer carne fresca, podiam se alimentar de cadáveres. Camazotes. Antepassados dos vampiros também deram com os costados nas Américas. O deus morcego dos maias, civilização que viveu entre os anos 1000 a.C. e 900 depois de Cristo, onde hoje fica o México. Tinha asas, garras e dentes afiados. Acreditava-se que era inspirado nos morcegos hematófagos, que habitavam a região. Estrige. Na antiguidade, os habitantes de Roma acreditavam que essa entidade, com rosto de mulher e corpo de pássaro, andava na escuridão e sugava o sangue de indivíduos adormecidos. O termo deriva do latim, strix, que significa coruja. Então, aqui foi uma descrição para mostrar a universalidade dos vampiros, tá? No continente africano também tem o seu equivalente. Em todas as civilizações, culturas, através da historicidade humana, o fenômeno do vampirismo ele se apresenta. Então, marcando o evento de uma pandemia de fenômeno paranormal, extrasensorial, nós temos a histeria vampírica, que ocorreu em alguns países da Europa, né?
Então, a partir do século XVII, uma onda de histeria varreu amplas regiões da Europa, que eram habitadas por sérvios, romanos, húngaros, russos, poloneses e por outros povos eslavos. O medo de entidades vampirescas estava tão disseminado por essas bandas que muitas sepulturas foram profanadas e cadáveres acabaram degolados ou queimados sob a suspeita de serem vampiros. Os primeiros casos documentados de vampirismo da história foram os dos sérvios Peter Plogojovic e Arnold Paoli, no século XVIII. Peter Plogojovic morreu em 1728, aos 62 anos, no vilarejo de Kisolova. 3 dias depois de morrer, apareceu para o filho, implorando por comida. Foi atendido e voltou no dia seguinte. O filho negou-se a alimentar e acabou morto. Os vizinhos relataram sonhar com um homem mordendo seus pescoços. Com tantas evidências, abriram o caixão e o sujeito estava com os olhos arregalados e o rosto corado. Não restava dúvida, era um vampiro. Enfiaram uma estaca em seu peito e em seguida queimaram seu corpo. Arnold Paoli nasceu em Medvegia, um vilarejo na Sérvia, na primeira década do século XVIII. Oficial do exército, era um homem pacato e honesto. Ao retornar da guerra contra os turcos otomanos, foi viver numa fazenda em sua terra natal e ficou noivo. Mas havia se tornado melancólico. Ele confessou para a futura esposa que durante a guerra foi atacado por um vampiro turco, e temia ser transformado numa criatura da noite. Alguns dias depois, o pobre homem sofreu um acidente e acabou morrendo. Semanas após seu enterro, surgiram notícias de aparições de Paoli. 4 pessoas que fizeram o relato foram misteriosamente mortas. No 40º dia de sua morte, 2 médicos militares abriram seu caixão. O corpo estava preservado e as unhas crescidas. Foi imediatamente esfaqueado, decapitado e queimado. Um gemido foi ouvido quando a madeira furou seu coração. Então, aqui são 2 casos exemplares, mas casos como esse varreram a Europa durante esse período aí. Uma época que vai mais ou menos de 1650 a 1790. Tá? Então, isso aí foi tão forte que assim, investigações foram ordenadas por parte dos imperadores do Império Austro-Húngaro. Tá? Espera só um pouquinho. Você contou para mim, nos bastidores também, quando a gente começou a levantar esse tema aí, que os exércitos ficavam encucados com as coisas que estavam acontecendo e o exército ia investigar essa história de perto, né? Foi investigar. Então, assim, foi estabelecido comitivas com médicos militares, principalmente médicos e militares, e juízes também, que atestaram. Os relatos atestam que eles testemunharam fenômenos de vampirismo, né? Corpos vindo dos sepulturas. É aí que o vampirismo ele vai ganhar a forma que ele tem hoje, na literatura e no cinema. Então, a literatura, assim, passa para a literatura, sobretudo através de alguns autores, tá? O Dr. Polidori, que era amigo do Lord Byron, ele publica um livro sobre vampirismo, né? É totalmente influenciado por esses relatos, entre aspas, verídicos, né? Da epidemia, de uma pandemia de vampirismo assolando vários países da Europa, sobretudo do leste europeu, né? Depois nós temos o exemplo do Sheridan Le Fanu com, né, Carmila, né? Nós vamos ter vários relatos. Michel Hanft também, o alemão, ele escreve um relato sobre vampirismo, até culminar em Drácula, do Bram Stoker. E o Drácula, Bram Stoker, ele vai fazer um estudo profundo, tanto no folclore, quanto ele também vai ser influenciado por esses livros de literatura anteriores. E aí vai se formatar essa visão que nós temos do vampirismo hoje, que passa para a literatura, para os quadrinhos e para o cinema. Né? Já saiu aquele filme último, acho que não lembro, recentemente aquele filme que eu te falei que Drácula é uma história nunca contada,
a gente até comentou sobre esse filme, que mostra as pessoas sendo empaladas, né? Ele indo buscar a saída para o reino dele através do encontro com o Drácula na montanha e tal. Então, esse filme eu achei bárbaro. E você me diz assim que isso aí é uma realidade. Ele está mais perto da realidade, inclusive, né? Esse filme aí, né? Ele pega elementos reais, claro que ele é fundamentalmente fictício, mas ele se reporta ao personagem Vlad Bazarab, Vlad Tepes, né? Que é o Drácula histórico, né? O Drácula histórico, que também já comentamos sobre isso em outro programa, mas nós podemos voltar também com esse tema numa live só sobre isso, né? Também como é que se diz, como é que se diz, uma percepção ocultista vampírica sobre o Drácula histórico também. Isso aí, nós podemos retomar isso aí também. É que se eu pegar para contar isso agora, vai tomar toda a live. Então, nós podemos Não. retomar esse esquema aí depois. Mas é interessante, esses filmes, porque assim, os mitos, eles podem também ser recontados de infinitas formas sem perder a sua essência, né? E para quem, por exemplo, estuda os arcanos da magia e do ocultismo mais profundo, vai conseguir fazer uma leitura arcana dessas configurações, dessas novas reconfigurações, seja no cinema ou seja na literatura, né? Então, aqui, o próximo tópico aqui é o espiritismo de efeito físico, né? Quando os mortos falam, né? Então, eu mesmo aqui anotei, fiz um texto da minha autoria aqui anotando os eventos que marcam esta pandemia posterior a dos vampiros. Então, nota-se que, depois da pandemia de bruxaria no continente europeu, vem a pandemia do vampirismo. E logo, e não muito tempo depois, né, questão de décadas, vem o fenômeno dos mortos. Os mortos resolvem falar com os vivos, né? E isso acontece aqui, ó. A noção mais generalizada afirma que o espiritismo, ou espiritualismo, também pode ser chamado assim, surgiu no dia 31 de março de 1848, na casa das irmãs Margaret e Catherine Fox, as famosas irmãs Fox, quando ocorreu o fenômeno conhecido como rap, às vezes também chamado de tap, ou seja, pancadas, assim chamadas por se assemelharem a pancadas de origem desconhecidas, que ocorrem sobre a superfície das paredes ou de objetos sólidos. Então, as irmãs Fox, elas alegaram conversar com o espírito de um morto, de um morto que tinha sido assassinado, né? Então, isso na época não foi confirmado, mas em 1904 escavaram a casa onde elas habitavam e realmente descobriram o esqueleto de um morto, né? Então, em 1852, a nova febre paranormal, então, assim, isso começou nos Estados Unidos, tá? Então, em 1852, a nova febre paranormal se espalhou pela Europa, quando a senhorita Haydn chegou à Inglaterra com notícias sobre os fenômenos e fazendo uma série de demonstrações, que eram aquelas famosas demonstrações como é que se diz? De evocação espírita, né? Quando ele se junta em volta de uma mesa e faz uma conjuração dos espíritos dos mortos, né? Em 1853, chegou à Alemanha, e daí para todo o continente. Em 1853, é escrito o primeiro livro sobre o espiritismo, ou espiritualismo. Dos Espíritos e Suas Manifestações, de autoria do Marquês Charles-Jules Eudes de Merville, que investigou os fenômenos que ocorriam no presbitério de Cideville e que hoje poderiam ser associados a fenômenos de assombrações ou poltergeist.
Tal como as irmãs Fox, o Marquês procurou estabelecer contato com as supostas entidades, mas atribuía a causa dos fenômenos aos demônios. Ao contrário das irmãs Fox, ele atribuiu a causa dos fenômenos paranormais a demônios, né? Mas foi o francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec, o responsável pelo espiritismo como conhecemos hoje. Ele é considerado o verdadeiro codificador do espiritismo através de obras que ele escreveu, tais como O Livro dos Espíritos, de 1856, O Livro dos Médiuns, de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, O Céu e o Inferno, de 1865, A Gênese, Os Milagres e as Profecias, de 1867, estabelecendo uma nova leitura e vertente do cristianismo, tá? Que é diferente do espiritismo de efeito físico, tá? O espiritismo das irmãs Fox, do doutor Douglas Home, né, que fazia levitações. Então, esses fenômenos também foi uma verdadeira epidemia, tá? Isso aí foi se recrudescendo da década de 40, dos anos de 1800 e atravessando para o começo do século XX, onde vai ganhar uma força redobrada por conta das mortes excessivas, por conta da Primeira Guerra Mundial. Por conta da Primeira Guerra Mundial. E esses fenômenos vão acontecendo, tá? Assim, médiums vão se manifestando, vão aparecendo. É claro que no meio dessa onda toda, teve também bastante charlatãs, charlatães, né, espertalhões, tentando ganhar dinheiro e praticando ilusionismo. Mas cientistas de renome se debruçaram sobre o tema, se debruçaram indo em busca de respostas e provas para esse fenômeno. Tá? Então, nós temos, por exemplo, o exemplo do Sir William Crookes, né, que fez estudos a respeito dos fenômenos de contato com os mortos, tentando provar que existia vida após a morte. O doutor Friedrich Zoller também se debruçou sobre esse tema. Nós falamos sobre isso no vídeo sobre a quarta dimensão. Ali eu dou detalhes mais apurados. Né? Uhum. Pois é, assim também como no vampirismo, esse momento que você fala da epidemia do espiritismo, ele serviu de muita base para os filmes atuais? Serve, porque assim, quando eu falo epidemia, pandemia, eu não estou, de forma alguma, me referindo em termos pejorativos. Não tem nada de pejorativo, pelo contrário. Todos esses fenômenos espirituais, eles são inerentes à raça humana. E depois que eu completar aqui o esquema, nós vamos perceber que eles estão dentro daquele conceito ocultista, que é um dos principais dogmas do ocultismo, que é o mistério do todo no um e o um no todo. O mistério hermético do todo no um e o um no todo. Né? Uhum. Então, sim, vai influenciar os filmes de terror, literatura de terror, e filmes de terror, os quadrinhos de terror, ou seja, as artes e as estéticas humanas, elas são plenamente atravessadas por isso. Isso é tão forte, que a ficção, ela se confunde com a realidade. Né? Podemos afirmar que as paredes sensoriais entre realidade e ficção são vazadas. Elas são vazadas. Por quê? Porque, assim, por um lado, nós vamos ter uma forte repressão também, por conta da ascensão do iluminismo. Então, assim, tudo que é religioso, metafísico, mágico, vai ser reprimido. Vai ser reprimido. Então, toda a repressão, nós sabemos no que ela resulta. Ela resulta numa explosão mais forte da força que está sendo reprimida. Né? Por exemplo, séculos de repressão sexual por parte da Igreja Católica, quando a Igreja Católica tinha poder de domínio, como é que se diz, secular e espiritual,
vai culminar nos anos 60 na revolução sexual, na liberação sexual, entende? Com seus exageros também, né? Então você vai percebendo isso. Então aqui, continuando, Tá. agora eu vou partir aqui como exemplo para os discos voadores, tá? Discos voadores. Então a história, assim, é claro que o mistério dos discos voadores também, quando nós levantamos um estudo sério através da ufologia, ele está presente desde a pré-história humana, tá? Ele já se apresenta. E também vai continuar se apresentando através das primeiras civilizações, né, as civilizações mesopotâmicas, do Egito Antigo, que são as civilizações mais antigas, né, historicamente falando, atravessando a era clássica greco-romana, a Idade Média, a Renascença e a era contemporânea e os dias de hoje. Tá? Mas a história começa aqui, ó, em 24 de junho de 1947, o piloto particular Kenneth Arnold partiu de Chehalis, em Washington, para ajudar na busca de um avião que caíra entre as montanhas Cascade. Alertado por um clarão no céu, ele viu de repente 9 objetos voadores brilhantes em forma de disco e aparentemente metálicos passarem em 2 filas entre os picos do Monte Rainier e do Monte Adams, numa rota de voo ondulante. Quando lhe pediram para descrever os objetos, Arnold, pouco sabendo como sua expressão ia ser adotada, comparou o movimento dos objetos ao de discos resvalando sobre a água. Um repórter viu a oportunidade de uma estrepitosa manchete e nasceu a era do disco voador. Então, o disco voador ele é um termo popular para designar os fenômenos dos objetos voadores não identificados, né? Objeto de estudo da ufologia. O estudioso soviético Alexei Kazantsev, junto com o professor Agreste, que escrevia periodicamente na publicação científica Literaturnaya Gazeta, da antiga União Soviética, ele se pôs a fazer pesquisas pelo mundo e na história, identificando a presença de relatos de presença alienígena e avistamentos de discos voadores e OVNIs ao longo da história humana, desde a pré-história e atravessando a história humana. Coisa que aqui no Ocidente foi feito anos depois pelo Erich von Däniken. Então, tem uma diferença de alguns anos. Né? Os soviéticos começaram a pesquisar isso no começo dos anos 60, 1962. E o Erich von Däniken, ele vai publicar o livro dele no final dos anos 60, né? 67, 68, se eu não me engano, que é publicado Eram os Deuses Astronautas, aonde o Däniken faz uma série de perguntas que ele exige que a ciência responda. E de lá para cá, a coisa não parou. Zé, você lembra que nós conversamos numa das lives que acho que foi através dos experimentos dos discípulos do Crowley que se abriu um portal? Ah, sim. E então, a partir daí os avistamentos foram constantes e foram muito interessantes, porque naquela época foi uma época de grandes intensidades. E parece que esse portal aí foi aberto pelos discípulos do Crowley. Isso tem a ver com a realidade que você estudou também? Tem a ver com os estudos? Tem a ver. Tem a ver. Quer ver? Mais uma notinha bem curta aqui, aí eu já engato esse assunto. Em seu livro O Culto dos Deuses Alienígenas, o antropólogo Jason Colavito defende que, em última análise, todas as teorias sobre deuses do espaço derivam do conto O Chamado de Cthulhu, escrito em 1926 pelo norte-americano H.P. Lovecraft, 1890-1937. Colavito rastreia a influência da obra de Lovecraft sobre a cena esotérica francesa do pós-guerra, e dali sobre Erich von Däniken.
Já os reptilianos, popularizados por David Icke, segundo Michael Barkun, especialista em teorias da conspiração, tem origem no conto O Reino das Sombras, escrito por Robert E. Howard em 1929. Então, aí que está. Assim, lá, em 1915 a 1918, o Aleister Crowley, através de experiências de abertura de portais, porque Crowley ele manejava como é que é, as chaves enoquianas, ele trabalhou muito também com magia enoquiana. E ele abriu portais extraestelares. E ele conseguiu contato com uma entidade alienígena conhecida como Lan. Lan. Então tem até nos meios ocultistas tem aí uma polêmica a respeito de Lan, porque Lan de fato comunicou instruções bastante precisas a Crowley, e tanto que no oitavo, ele tá presente no 8º grau da Ordem do Templo Oriente, tá? A OTO tifoniana, ela trabalha com o mistério de Lan no sentido de abrir portais para contatar as entidades descritas por Lovecraft nos seus livros de literatura fantástica. É que a coisa ela vai além, a partir do momento que ela se apresenta como é que se diz, um fundamento mágico abissal, primordial, primigênio, né? Caótico, ela já não está mais restrita ao âmbito da ficção. Né? Tanto que a magia tem a onipotência também de tornar real o que é fictício e também tornar fictício e real aquilo que é real. Já expliquei isso várias vezes. Então, que assim, eu estou pegando aqui alguns dados que são interessantes. O Charles Fort, que escreveu o livro dos Danados, na década de 20, ele também fala de um alinhamento alienígena na onda vital humana. Ele chega a afirmar isso. Ele chega a afirmar com todas as letras sobre a existência de alienígenas vivendo entre a espécie humana, assumindo a forma humana e vivendo entre a humanidade. Né? Então você vai somar isso a Crowley, ao mistério de Lan, décadas depois, já nos anos 40, esse discípulo que você falou, que você nomeou, ele é o Jack Parsons, né? O Parsons, ele trabalhou magia intensamente, tá? Então ele, como é que se diz? Ele praticou a magia telêmica da corrente 93, estabelecida por Crowley a partir do recebimento do livro da lei em 1904, né? Nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904, tal, inaugurando o Aion da Força e do Fogo, de Horus, né? Então, o Jack Parsons, ele faz uma série de experimentos que vão culminar no recebimento de um livro que é considerado em alguns círculos dentro do ocultismo como sendo o 4º capítulo do livro da lei, que é o livro de Babalon. Tá? Então, esse livro foi psicografado pelo Jack Parsons. Parsons, ele assumiu o nome mágico de Belarion Armilius Aldaial Anticristus, né? Onde ele também se propunha a continuar a obra de Crowley, assim como Kenneth Grant fez também, após a morte de Crowley, em 1947, estabelecendo a chamada Otto-Tifoniana, né? que foca no mistério dos antigos. Então, assim, existem, como é que se diz, relatos e estudos, que eu já comentei em outros vídeos aqui no canal também, de que o Jack Parsons, ele, como é que se diz, ele gerou uma criança mágica, o foco dessa criança mágica teria sido colocado no dispositivo da primeira bomba atômica, né, que foi testada em Los Alamos e depois jogada sobre o Japão, e ali se abriu de fato um portal, que se diz extraestelar. Assim,
e aonde você vai ter como é que se diz, uma epidemia de avistamentos, uma pandemia de avistamentos, jamais vista antes, tá? Começa ali, né? Nós temos também o caso Roswell, né? A queda de um alienígena no final dos anos 40, no deserto, né? Do Novo México, e tal. E esse caso que eu relatei aqui do aviador, né? O Kenneth Arnold, quando ele populariza o termo os discos voadores. Então esse conhecimento ele entra nos anais dos estudos, tanto do ocultismo quanto da ufologia. Então você está certo. Agora, o impacto que a obra de Lovecraft tem, ela é forte, não só o conto, o chamado de cultura, mas a obra inteira. A obra inteira dele vai ter um impacto violento no chamado nos autores do realismo fantástico franceses, né? Jacques Bergier, Louis Pauwels, que mais? Serge Routin, Guy Tarede, né? O Robert Ambelin, Robert Charroux, né? Todos eles tiveram um impacto forte com a literatura também Lovecraftiana. Então é isso. Se você pode fazer suas perguntas, eu vou abrir para o pessoal. E aí nós expandimos o assunto. Tá ótimo. Bom, Zé, uma das minhas. Eu não consigo entender como é que você consegue gravar tantos nomes difíceis e tantas datas, tantas histórias, tanta coisa de cabeça. Às vezes as É que pessoas perguntam. Fica imaginando que você acha que você tem. Estudei esses caras e eles ficaram registrados aqui. Então, mas as pessoas não sabem que você não tem aí na frente aí um guia, você não tem nada que marque, você não tem um teleprompter, por exemplo. Então você está tirando tudo da sua cabeça mesmo. Até perguntei uma vez para você, falei, Zé, você consegue entrar dentro da cabeça dos faraós? Pô? Você consegue ter esse acesso direto? E aí você falou que sim, né? Sim, eu entro. Mas aí é por vias mágicas, né? Assim, esse Não, poder esse poder é formidável, porque assim, os objetos e as formas, elas contêm informação. Você explora como se estivesse consultando um computador, um arquivo cósmico, né? Então é possível. Assim, o conhecimento oculto genuíno, ele vem dessas fontes obscuras, desses arquivos invisíveis e tal, muito além de uma mera leitura no papel, que é importante também, mas ela é importante, como eu já disse, para fortalecer o corpo mental, mas ela tem que ser transcendida pelas experiências extrasensoriais, né, supra-humanas, aquilo que culmina nos mistérios do despertar, daquilo que é usualmente conhecido como iluminação, né? Então, assim, antes, até fechando o assunto, esse fio de unificação disso que nós estamos comentando aqui, ele é total, ele acontece. Esses fenômenos, eles, assim, não em nível aparente, mas em nível subterrâneo, eles se conectam. A magia xamânica, a feitiçaria, a bruxaria arcaica, o vampirismo, o contato com os mortos e também com os alienígenas, também com os extraterrenos e os alienígenas, né? É isso. Uhum. Muito legal. Bom, Zé, tem várias colocações, várias perguntas para você aqui. Deixa eu só Sim. enumerar aqui, então, algumas dessas questões aqui. Primeiro que a última pessoa que já entrou com a gente aqui também foi o Maurício, dizendo, amigo Zé, poderia repetir o nome do antropólogo livro Culto dos Deuses Alienígenas? Sim, Jason Colavito. Jason Colavito. É o nome do Tá escrito. interessante. Isso, é porque ele reporta ao Lovecraft o conto chamado de Cthulhu como tendo influenciado decisivamente, né, entrando no cenário francês do realismo fantástico e chegando até o Däniken. Ele está certo, só que eu amplio mais, não é só esse conto, não. É a obra inteira do Lovecraft, né? A obra inteira do Lovecraft, ela tem um impacto, né? Tá. Embora
embora as entidades Lovecraftianas elas não estejam restritas à necessidade de usar aparelhos físicos para se deslocarem de um universo para outro, de uma galáxia para outra, de um planeta para outro. Não. Eles atravessam portais, né? Dentro da própria substância íntima da matéria, do tempo, do espaço. É um negócio bem interessante, né? Interessante mesmo. Depois eu vou entrar nesse tema Lovecraftiano aí. Nossa, eu fico imaginando, Zé, na contemporaneidade, aqui nesse momento atual, o que não está se trabalhando, né, de histórias do outro lado, o que está para vir, para chegar, para acontecer aqui no nosso plano, porque as coisas estão se densificando, estão tomando novos rumos. A gente possivelmente pode ter uma greve geral em 7 de setembro aí. Enfim, a gente está vendo muitas ações assim sendo tomadas, muitas energias voltadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A tua cultura. Sim, então, eu imagino que tudo isso está reverberando para todos os planos e todos os planos conosco também. Mas isso é um assunto para uma outra vez, né? Com certeza isso dá pano para manga. Mas, o mundo está sendo virado às avessas. Está na iminência de uma outra insurgência de pandemia paranormal também. Ele tem todos os elementos para isso, né? Aliás, olha que interessante. Aliás, já tem acontecido, por exemplo, tem acontecido coisas que escapam totalmente da lógica, né? Assim, coisas estranhas, né? Coisas que desafiam a lógica, tal, só que devido ao estado de sono que é imposto, que é fortalecido também pelas mídias e tal, as pessoas meio que não prestam atenção, né? Elas não prestam atenção. É interessante porque assim, até o fenômeno do avistamento do UFO, do OVNI, do disco voador, não são todas as pessoas que conseguem ver. Uhum. Né? Assim, existem relatos onde tem um grupo de pessoas que consegue ver a coisa acontecendo e outras pessoas não veem. Por quê? Porque elas foram condicionadas, elas não foram educadas a aceitar ou entender esse tipo de realidade estranha. Alguma coisa estranha, para além da quarta dimensão, se insurge no plano da terceira dimensão. Então, você só consegue ver aspectos desse mistério. E você só consegue catalogar esses aspectos. Aquilo que está para além da quarta dimensão fica incatalogável. Incatalogável. Mas ela, quando entra aqui, provoca esse estado. Esse estado pode, por exemplo, ele pode aniquilar a mente, no bom sentido, de um ser humano e ele despertar. E ele conseguir ver para além da quarta dimensão, todas as dimensões superiores para além da quarta. Enxergar a totalidade, com os véus rasgados. Ou ele pode também enlouquecer uma pessoa. Já falamos sobre isso também, já falamos. Mas sempre vamos voltar a falar, né? A gente falou sobre essa questão de a gente estar no momento exatamente de ascensão, de iniciação mais acelerada. Porque tem que ser. Não faz sentido o ser humano passar por tantos problemas, ainda vamos passar pela parte de problemas climáticos e tudo mais, à toa. Quer dizer, tudo é uma questão de aceleração, porque nada é feito por acaso, nada é por acaso, nada está por aí ao acaso, né? A gente que acha que não é tão importante o que a gente vê pela frente, mas muitos não vê pela frente aquilo que deveria ser visto, até porque já atropelaram valores, atropelaram as crenças, os modos estão sendo radicalizados para outros lados, não é uma coisa... Não existe muita lógica na observação de muita gente. Então, e tem muita crença também assumindo formas aí que não tem muito sentido, mas enfim, isso é uma questão pessoal, né, de identidade, então não vou ficar entrando nesse assunto. Mas é interessante porque tudo que a gente tem que falar aqui, por mais que a gente entre nesse campo mágico, que você sempre traz para a gente, você traz esse campo mágico com uma certa lógica de compreensão. Por mais que a compreensão profunda ela esteja além do entendimento humano, mas você traz uma conexão lógica com essa história. E muita gente que fala do plano básico não consegue essa conexão. Exatamente. Bom, porque eu vou colocar para você. Existe uma lei de correspondências unificando tudo, né? Só isso. Pois é. Bom, deixa eu dar andamento aqui. Antes de eu começar com as perguntas das pessoas aqui, você tem mais alguma colocação que você não fez aí, que você achou importante, do que você trouxe das bruxarias, do vampirismo? Acho que está ok. Para não estender muito, né?
Acho que Tá, por enquanto tá bom. Qualquer coisa eu recapitulo durante as respostas, né? tá bom. Deixa eu só então ver o que, que a gente tem de perguntas e colocações. O Dan colocou, também penso isso, só pelas histórias bizarras de impunhas que muitas contam, a coisa é muito mais terrificante Uhum. e É, suja. Bom, enfim, né? O Maurício agradece você também. Ele falou tudo, Zé, sobre os avistamentos. 99% das ufologias nunca viram nada. Isso, como você falou, também já me comentou, e eu acho muito importante, porque muita gente que é ufólogo, que estuda esses fenômenos, não viram realmente nada, né? Então é interessante, é tudo curioso isso. bem. É interessante. Ó, existem muitos ufólogos que nunca tiveram contato. Isso não impede ele de ser um pesquisador O do fenômeno. fenômeno, né? Mas eu disse que assim, que a questão é como uma ponta de um iceberg. Assim, o que se sabe são fragmentos, vestígios, que são, logicamente, coletados pelas pesquisas de campo, né? Casuística, né? Pesquisa de campo e tal. Enquanto que o mistério, ele está para além disso. Ele está para além disso aí. Assim, É, justamente por essa questão aí, essa questão dimensional. Essa questão dimensional ela é fundamental. Como é que é quem verdade. está aprisionado na terceira dimensão pode ver o que está para além da quarta? Ele não vê, né? Ou quando Você sabe que ele vê fenômenos estranhos acontecendo, né? Coisa que ele não consegue catalogar. Hum, nós falamos sobre isso, inclusive com ilustração, com gráfico ilustrativo, na quarta dimensão, lembra que a gente falou sobre isso? Até a gente falou sobre o Carl Sagan. O Carl Sagan mostrou o sim. plano de que quem está na parte inferior não consegue ver superior de jeito nenhum, porque a dimensão não deixa, né? Bom, mas enfim, depois as pessoas procuram esse vídeo que é legal, é a quarta dimensão lá, que a gente falou sobre esse dado e outros Uhum. mais. O Dan pergunta para você, qual a semelhança e a diferença entre o vampirismo e a licantropia? Estaria a licantropia incorporando o ego animalesco e o vampirismo incorporando as trevas transcendentes ao ego, ou eu estou equivocado? Aí ele completa aqui. A licantropia como algo selvagem e bruto e o vampirismo como algo selvagem e refinando algo, ambos, vestindo a luva da civilidade quando necessário. Boa pergunta, É que Dan. assim, é interessante que assim, existe uma simbiose, uma intercambiedade. Agora, Eu vou dar é o uma ausentada contrário. e já volto. Tá. A questão é assim, o vampirismo, ele é abissal também. Ele também é terrificante. E ele também tem a capacidade, um dos poderes mágicos do vampiro é a exteriorização do seu próprio duplo, assumindo formas bestiais, estereomórficas. Entendeu? Então ele não é menos bestial ou menos terrificante que o licantropo, por exemplo. Pelo contrário, ele detém a mestria última da coisa. Ele pode assumir essas formas, essas hipóstases, e, como se diz, e manifestar os seus poderes. O vampiro ele pode se tornar um pirilampo, vapor, sombra, né? E assumir formas bestiais através da condensação do duplo. Ele torna o duplo, ele materializa o duplo. Ele, assim, você vê que nas histórias de vampiros, o cadáver ele fica oculto no caixão, né? E o vampiro se ergue. Então, assim, ao mesmo tempo que o cadáver está oculto em algum local que não possa ser atingido, o duplo é exteriorizado e assume forma corporal também, né? Então, aí que está a questão. Mas, assim, a sua colocação é muito interessante. O tema do vampirismo, ele é muito, muito interessante, é muito profundo. Eu até indico, como é que se diz, o livro Voivode, da editora Pandemônio, né? Uma seleção de textos do Cid Del Valle, e também indico o livro Vampiros, do Marcos Torrigo, onde ele faz um levantamento assim, minucioso e também a descrição da praxis à luz do ocultismo, o mistério do vampirismo à luz do ocultismo. Então, eu indico esses livros para quem
para quem está interessado em se aprofundar no assunto, se introduzir e se aprofundar no assunto. Chegou? Já terminei de dar a resposta. Está sem som. Não estou ouvindo o seu áudio. Não estou ouvindo o seu áudio. Não, é que Agora sim. É que eu falei para você que a gente fica tomando muita água e não tem outra saída, né, Zé? Daqui provavelmente eu vou ter que ir lá também, mas ainda dá para tirar. Então, tá. Bom, a gente tem aqui uma outra observação também do Maurício. Ele fala que a tese da medicina de C.G. Jung foi através da prima em sessão mediúnica do espiritismo. Ele colocou isso para a gente lá atrás, né? E, legal, é um dado bem interessante. Sim. A gente tem o rancho da Umbanda Pai João em Maria Conga, dizendo obrigado a ti, grande mestre José Alves, por trazer sempre grandes conhecimentos. Obrigado a você, então, Rancho. Obrigado pela consideração à minha pessoa. Fico muito grato. O Luke fala assim, o Luke fala, nessa evolução cronológica da presença de fenômenos entre nós, o próximo estágio seria o retorno dos deuses, ou estamos mais próximos de uma segunda queda, como aconteceu com os Atlantes? Ótima pergunta do Luke. O que você acha? Uma ótima pergunta. Porque as duas coisas, elas se intercambiam também. A queda é o prenúncio da ascensão. Da ascensão. Ascensão, porque assim, as transformações, elas vêm com quedas descomunais e avanços insondáveis também, né? Então tem isso também. Aí que está a polêmica em relação a essa questão da conjuração de forças. Por exemplo, uma parte de alguns magos acreditam que não é interessante. E que, por exemplo, que os antigos apresentados na obra de Lovecraft são, como é que se diz, totalmente hostis, esse tipo de coisa. Eles acham que todos que operam com isso vão se dar mal. E a coisa não é bem assim. Isso aí depende da magnitude de poder de quem está operando com esses mistérios. Por exemplo, se um dos antigos se manifesta aqui e ele evoca a si e aos outros, ele não vai se ferrar. Não tem como ele se ferrar. Ele está conjurando aquilo que é a essência dele, não tem como ele se ferrar. Outros ineptos podem se dar mal. De fato, podem se dar mal. Então tem que ter certo cuidado para avaliar com mais profundidade essas questões. Depois eu posso fazer outros programas só com isso. Tá, olha só o Dan perguntando. Fico imaginando os fundamentos das ilustrações do H.P. Lovecraft. Seria aquelas imagens uma forma de representação artística das sensações vivenciadas no contato com essas entidades? Assim, a sensação, ela é o, vamos dizer assim, ela abre a experiência liminar, mas não é só sensação não, cara, são poderes fundamentais e abissais do caos, mais além do cosmos, mais além da ordem e do cosmos, é isso. Por isso que a literatura de horror dele é tão marcante, porque ele conseguiu penetrar nisso aí, ele conseguiu acessar isso aí, né? Tá. O Maurício também colocou aqui, eles são céticos diante de meus avistamentos, ou seja, certifica o que o Zé falou sobre a complexidade do fenômeno em si. Então é isso mesmo. O Zé, quando a gente fala ele fala sobre os ufólogos, tá? Quando a gente está falando sobre aquela questão da bruxaria, lá atrás, como você começou, que depois ela se estendeu, né, por um longo tempo, das epidemias que você estudou, quais são as que duraram mais? Acho que dos OVNIs, né? Que até hoje estão presentes, né? Porque assim, depende de como você estabelece o estudo na linha do tempo. Porque assim, vamos levar em conta que assim, a humanidade, ela esteve durante milhares de anos restrita a uma certa tecnologia. Por exemplo, no passado, você não tinha vídeo, não tinha câmera de fotografar, celular, não tinha computador, mas você tinha os desenhistas, os escribas, você tinha os escultores, né? Então, assim,
alguns exemplos de arte renascentista mostram a presença de OVNIs ali. Alguns ufólogos já andaram estudando isso, entendeu? Então, assim, então a coisa ela é bem antiga. Ela é bem antiga. Pode ter tido surtos de discos voadores em todos os períodos da humanidade. Existem relatos romanos que comprovam isso. Relatos assim romanos. O que mais? Um texto egípcio que está em posse do Vaticano, o Papiro de Thule, que está em posse do Vaticano. Ele demonstra esse fenômeno. O que mais? O texto bíblico lá, o famoso texto bíblico da visão de Ezequiel, né? Assim, que foi amplamente estudado nos anais da ufologia. Então, assim, é forte, a ufologia é forte. Agora, por exemplo, a bruxaria, só a bruxaria medieval durou séculos também. Foi um tempão ali também. Do século XII ao século XVII, final do século XVII, é uns 500 anos, né? O vampirismo, ele é um pouco menor, mas ele também é violento. Ele tem um impacto violento. Né? Ele não foi encarado como ficção pelas populações que conviveram com ele. É claro que depois existem várias também, tem que deixar claro aqui que existem várias abordagens, tá? Existe abordagem onde, por exemplo, vai haver explicações científicas, tentando demonstrar que aquilo tudo não passou de um mal-entendido devido à ignorância da medicina da época, né? Em relação aos cadáveres e tal. Agora, também, essa é uma explicação. Agora, quando nós também abordamos a explicação mágica, nós observamos a insurgência do mistério do duplo na realidade. E a percepção das pessoas que conseguiam mergulhar nisso, entrar nesse mistério. Isso é uma coisa que acontece até hoje. Por exemplo, é comum o indivíduo, o cidadão da cidade, menosprezar ou criticar o habitante da zona rural, o camponês. Agora, a percepção do camponês é diferente. Ele não foi, pelo camponês não ter sido condicionado pela educação da lógica, da ordem, da razão, ele tem as percepções mais abertas para fenômenos que o homem da cidade não é capaz de perceber. Percebe? Tem que levar isso em consideração também. Né? Pelo menos eu digo para quem estuda, pelo menos para quem estuda os fenômenos paranormais e para quem está mergulhado nos mistérios do ocultismo. Né? Pois é, você lembra de cabeça assim alguma história muito, muito impressionante dessas epidemias que você acha que é legal ressaltar que a gente não colocou aqui ainda? Interessante. A gente, em off, você contou umas histórias interessantes, você contou casos das pessoas que voltavam dos túmulos e ficavam em casa e os militares iam lá para se certificar. Que história maluca é essa? Existem casos assim deles testemunharem o morto chegando na casa, se sentando à mesa, né? E de pessoas que tiveram seu sangue sugado e tal. Isso aí foi registrado e tal. É que é uma coisa tão louca, né? Que, assim, mesmo os relatos que são colocados como reais, eles vão ficar meio que no porão da história. Porque, assim, as pessoas que se pautam pela percepção, só da percepção cognitiva, racional, elas vão tratar esse tipo de fenômeno como um parente louco que você não quer que os outros vejam. Você bota ele no porão e esconde ele. É o que a ciência faz, o que o bom senso faz, entende? Porque, assim, muitos desses loucos, é interessante isso aqui também, porque muitos desses loucos, em épocas antigas, seriam respeitados como magos, como feiticeiros. Porque os xamãs lá, os xamãs feiticeiros, sobretudo os xamãs negros, né, que mergulhavam no mistério das sombras e tal, eles manifestavam a loucura sagrada, né?
Porque esse mistério ele aflora através da loucura. A bruxaria também, ela desperta através da loucura. Porém, o feiticeiro, o bruxo, ele tem o domínio dessa loucura. Ele não é escravo dela. Ele não se torna um alienado, jogado no manicômio. Né? Pelo contrário, como ele é extremamente sagaz, astuto, ardiloso, ele usa essa magia para dominar o mundo, para manejar a grande ilusão ao seu favor. Então, por exemplo, a primeira coisa que um feiticeiro, xamã, ele faz em relação à cultura que ele está inserido é se apoderar do esquema moral que governa essa cultura. Ele se apodera e domina aquilo. Se apoderando e dominando aquilo, ele se coloca atrás do espelho, do outro lado, no mundo das sombras, no mundo dos feiticeiros. E aí ele governa. Entendi. A palavra dele tem poder e ele consegue determinar o que é real, o que não é real. Entende? Ô, Zé, Então, isso é uma das coisas mais impressionantes. O que eu perguntei isso para você porque também tem outro fundamento essa minha questão. Porque se esses caras voltaram dos túmulos, possivelmente eles, se não são humanos, ou se foram humanos um dia, depois disso eles se tornaram vampiros também, não é? E aí, aonde foram parar esses casos dos caras? Eles viraram imortal, então de repente aí estão enfiados em algum outro ponto do planeta que ninguém sabe, porque se eles voltaram dos túmulos e era na época dos vampirismos... É plenamente possível, tá? É que assim, isso é uma coisa que você vê muito em filmes, na literatura, a própria literatura fantástica, os filmes fantásticos sobre vampirismo, acabam velando o mistério. Eles colocam um véu sobre o mistério. E esse mistério só vai poder ser penetrado por aqueles que sabem manejar a crença devidamente para isso, senão ele não consegue. Ele não consegue, ele fica refém da estrutura, do sistema de crença que nega. Você vai ter, logicamente, um sistema de crença assim, científico que não vai aceitar os postulados mágicos, que explicam também, mas explica através da magia. Então, aí é outra... são duas formas de percepção se perfilando, né? Agora, pela magia, sim, é possível entender isso aí que você está falando. É plenamente possível, sim, que existam seres ocultos da humanidade exercendo poder sobre ela. Isso faz parte dos arcanos do vampirismo. Entendeu? Faz parte. Acontece, porque assim, o vampirismo, magicamente falando, quando você pega ele em termos iniciáticos, é isso. Aquele que volta já é um supra-humano. Ele não é o humano que voltou como humano. Ele é um morto-vivo. Então, esse mistério do morto-vivo, ele tá explicado nos mistérios egípcios. O mistério egípcio da mumificação, que também é vampírica. O mistério egípcio da mumificação ele é plenamente vampírico. Só que esse mistério da mumificação egípcia guarda esses arcanos vampíricos. Entendeu? Então, por exemplo, a maldição dos faraós é o que acontece. As vítimas da maldição, elas são absorvidas pela sombra, a sombra ressuscitada do morto. A sombra ressuscitada de um rei, de um faraó, é muito mais terrível que a de um ser humano comum, por exemplo. Por quê? Porque ele sofreu uma iniciação. Então, por exemplo, lá nos primórdios da civilização egípcia, foi encontrado um ritual que é o primeiro, pode-se dizer que é o ritual mais antigo de vampirismo na história humana, que os arqueólogos eles traduziram como hino canibal. Mas essa tradução não é uma tradução perfeita, porque o canibalismo é quando um ser humano come o outro ser humano, come carne humana. Do ponto de vista xamânico, quando você come a carne humana do outro ser humano, você toma a força dele, você absorve todos os poderes e prerrogativas dele. Vitalidade, inteligência, vigor, tudo. É vampírico. É vampírico. Aqui nesse caso,
do texto egípcio é uma teofagia. É um deus devorando deuses. O faraó entronado como Deus supremo, ele como sendo a entronação, o verbo do Deus obscuro ganhando carne e se entronando, ele devora os outros deuses. Ele vai devorando os outros deuses. E se tornando e assumindo o seu fundamento de ser o Deus Supremo, o vampiro supremo. Ele tem essa onipotência. Mas isso é um arcano guardado. É um arcano que está guardado ali, né? Pois é. Então, por exemplo, eu traduzi esse texto, só que eu não publiquei, tá? Não publiquei ainda, tá? Então eu peguei vários textos vários textos e várias fontes e fiz a justaposição e tal, e cheguei ao entendimento aí, né, mas eu percebo que o texto em si vai além da antropofagia humana comum. É uma antropofagia de deuses, ou demônios devorando demônios, deuses devorando deuses. Tá? À medida que ele faz isso, ele também ganha a consciência e a força de quem ele devorou, né? Exatamente. E esse cara que foi devorado, ele de alguma forma mora lá dentro? Ele é um raio emanativo. Ele é um poder emanativo desse sol obscuro, vai. Ou desse abismo, que não tem nome. E que é um deus oculto. Um deus terrificante que assume máscaras, hipóstases. Né? Essa é a pegada da magia egípcia, da feitiçaria egípcia, cara. Tá, Zé, mas esse princípio xamânico que você descreveu, na verdade, a gente até hoje absorve ele, porque a gente aprende que com os alimentos que comemos, com tudo aquilo que comemos, a gente tem os nutrientes que eles têm, que eles se compõem. Então, quer dizer, o princípio básico a gente aprendeu, né? Que talvez tenha havido exatamente do xamânico. Se você tira o verniz, se nós afastamos o verniz civilizatório, ou mesmo do atual comportamento politicamente correto, você vai perceber que na natureza são seres vivos devorando outros seres vivos. A natureza ela é extremamente cruel, da perspectiva humana. Ela é profundamente cruel. Ela não tem nada de essa coisa aí que o pessoal tenta impingir, né? Essa coisa, como é que é? Essa coisa bacana, harmoniosa. Não é nada disso, cara. É matança sobre matança. Devoração sobre devoração. É claro que isso, para aquele que é sapiente, isso pode levar a uma transcendência. Ele pode se apropriar disso e, né, alcançar a onipotência e tudo mais. Mas para aquele que não entende, não tem jeito, vai ter que ficar à mercê das máscaras, dos véus, né? Pois é, já que você tocou nesse assunto, eu fico pensando, e acredito que muita gente que nos ouve também aqui, a respeito desse aquecimento que está existindo. Uns falam que é aquecimento, outros falam que é uma mineira glacial que nós vamos entrar, enfim. Mas sobre os incêndios que acontecem nas matas, onde esse incêndio devora a fauna e flora. Quer dizer, a dor de quem é devorado é intensa. E agora, para onde vai todo esse contexto? Porque aí, veja bem, o assunto ele é complexo, e tem especialistas aí tratando disso aí o tempo todo, né? Pessoas formadas em sociologia, né, que têm conhecimento de ecologia e tal. É claro que, do ponto de vista da lógica humana, é uma estupidez você destruir a casa em que você mora. É uma estupidez, né? Isso vai, a curto, médio ou longo prazo, vai ter efeito. Já está tendo. Por exemplo, nós estamos tendo aqui desequilíbrios na temperatura. Muito frio, muito calor, né? E calor extremo em local que não é típico fazer calor. Frio extremo em local que não é típico fazer frio extremo. E por aí vai. Essa é uma questão. A outra questão é que também não podemos ignorar os mistérios do acaso. Então, quais são porque assim, acho que existe uma atitude predatória do homem, né, no sentido de sugar a natureza e não dar nada em troca. Não prover
as fontes naturais para poder ir administrando isso. Então, agora, por outro lado, por exemplo, esse fogo que entra na mata, o porquê disso também? Existe uma lógica mais além que também rege tudo isso, através das leis da sorte, do azar, do acaso, por exemplo, que levam, por exemplo, à extinção de espécies, ou a própria humanidade à beira da sua extinção. Porque a humanidade ela vai entrar também numa extinção. Se eu não digo toda, se não for toda, pelo menos parcial. Né? Como aconteceu na era glacial. Né? Mas ali a humanidade ainda não tinha a tecnologia que ela tem hoje para destruir o meio ambiente. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Né? É muito louco porque a gente tem tecnologia aqui para habitar novos mundos e para fazer muita loucura aqui dentro do próprio planeta, porque a gente ganhou consciência para isso. Vamos ver se essa linha inteligente que a gente tem, realmente se é uma raça inteligente, salva o que está aí, porque o que está aí está comprometido para caramba, né? Mas eu perguntei no sentido de que, independente se é o homem, a ação do homem ou não na mata, botando fogo nela, independente disso, quando a mata se incendeia, seja porque o tempo está seco, seja lá que culpa, qual a razão disso, existe uma massa, né, devorando outra massa, certo? O elemental ganhando propriedade ali no contexto e devorando consciências. Então, sejam a fauna e a flora. E isso que é devorado vai para onde? Isso que eu quero saber. Essa coisa que acabou sumindo dali. Isso volta para uma espécie de matéria-prima primigênia primordial. Até volta. Volta, é reciclado e retorna. Retorna através dos ciclos, né? Tá. Porque, assim, os animais, logicamente, eles não têm o nível de consciência que o ser humano apresenta, né? O logos, né? Eles não têm, mas eles também têm uma espécie de... Eles têm uma percepção. Até os vegetais, até os minerais têm também. Isso aí você vai encontrar na sabedoria antiga, por exemplo, na sabedoria dos druidas, eles falam que o espírito dorme no reino mineral, respira no reino vegetal, sonha no reino animal e desperta no reino humano. Caramba. Pressupondo que exista um outro despertar do reino humano para o plano dos deuses. Aquele ser humano que conseguiu, através de iniciações supremas, né, terrificantes e tal, transcender, ele transcende o humano. Ele se torna um deus, ou um supra-humano, ou um demônio. Qualquer coisa que seja supra-humana, ele se torna. É possível, é plenamente possível. Por exemplo, os registros que existem sobre alquimia e magia. Alquimia e magia sempre buscou a imortalidade. A grande obra é a imortalidade, a onipotência, a onisciência. Então, se isso está registrado, há esse conhecimento secreto. Então, basta se buscar esses arcanos, né? Uhum. Por exemplo, eu não abordo a coisa de uma maneira tímida, não. Magia é magia. Magia é magia. A magia, a finalidade dela é dominar esses mistérios. É deter a onipotência, que confira a onisciência, a imortalidade, né, a onipotência, a onisciência e tal. Senão não é magia. Uhum. Né? Essa história de ficar psicologizando, tá, isso não é magia. É psicologia, é outra coisa. Claro que a psicologia tem a sua importância, mas ela não alcança o nível abissal da magia, nunca. Ela pode servir de ponte. Né? Mesmo, por exemplo, a psicologia mais avançada, que é a psicologia transpessoal, quando ela consegue, se ela consegue realizar isso que eu estou falando, ela já não é mais psicologia, ela é magia. Ela já transcendeu a psicologia, né? Então ela tem esse mérito também, ela tem esse mérito de ser um instrumento útil na mão de alguém que detenha em última instância esse conhecimento. Senão ele vai ficar meio caminho. Melhor que nada é, mas não é o todo, com toda certeza. Tá. Bom, a gente já está chegando aqui temos pouco tempo para a gente finalizar essa live, a gente vai tentar chegar perto das 2 horas de conversa, porque afinal de contas, como a gente falou, fazia tempo que a gente não entrava em questões importantes, não fazia. E a gente também não pode deixar de dar ênfase também aqui, para quem quiser e puder fazer uma colaboração para ti, eu vou deixar explícito aqui o Pix do Zé. Pessoal, é Marilena, tá? Eu coloquei Marilene, mas é Marilena
Oliveira, certo, Zé? Tá certinho aí, né? Ó. Isso mesmo. 11 9825 10298. Tá certinho, Zé? É Isso isso mesmo, aí, é esse né? mesmo. É esse número, exatamente. Quem Então puder tá, quem puder, contribuir, vai ser legal. vai ser muito bom. Ô Zé, o Caio Felipe, obrigado, Caio, por estar sempre junto com a gente aqui. Ele pergunta: o Zé cancelou o curso dele? Não, cancelar não. Eu dei uma parada aí por uma série de problemas que eu tive que resolver, mas ele vai rolar. Eu vou fazer. Está em andamento. Tá. O Luke pergunta: José, você conhece o autor inglês Mark Alan Smith? A obra dele é voltada para a magia primeva, como você sempre ressalta, tendo Ecote, Lúcifer e Belial como deuses principais. É isso mesmo. Ele se focaliza na magia atlante e ele se fundamenta justamente nesses cultos aí. Conheço sim. Ele é um cara muito sério, tá? Ele é tão sério que ele resolveu ir morar na Espanha, numa localidade aonde havia o foco do culto de Hecate, porque ele é focado no mistério de Hecate, ele é um feiticeiro e também é um alto sacerdote, pode-se dizer, resgatando os mistérios de Hecate, né? Então é legal lembrar aqui do Mark Allen Smith. Infelizmente não tem nada dele traduzido em português. Mas, por exemplo, a Lena aqui, ela tem uma trilogia principal lá que ele escreveu sobre esses mistérios, ela tem em inglês aqui, mas não tem publicado ainda em português. Nós estamos precisando aí que as editoras de ocultismo traduzam o trabalho do Mark Allen Smith. É fundamental para o entendimento mais profundo do ocultismo mais sério, né? Fica aí uma dica aí, de repente tem algum dono de livraria, editora que quiser pensar nessa questão aí, com certeza vai fazer uma grande diferença, né, Zé? Tem muito Você, material, cara. Tem muito material que não foi publicado, infelizmente. então, o, Michael Kelly que estuda os mistérios de Apófis e tal. Não tem. Tem, mas assim, você tem que comprar nos Estados Unidos. Material traduzido em português, só que você tem que comprar lá. Né? Então seria legal editoras lançar aqui. Ô Zé, você falou que a gente pode estar à margem de uma outra pandemia paranormal. O que você acha que pode vir na sequência aí? Pela Abro, tua habilidade. eu abro um parênteses para a maldição dos faraós. O que seria isso? Também. Hã? O que você acha que seria isso nos dias de hoje? É assim, tem a ver com o retorno, né? Tem um mistério ali de ressurgência, tipo assim, os caras que se envolvem com isso acabam pagando o preço, aqueles que não entendem do que está rolando, né? Mas assim, aliás, tem um livro sobre isso que eu já até mostrei, né, no canal. Tem alguns livros, né? O livro do. Tem um livro que é A Maldição dos Faraós. É que eu tenho que lembrar o nome do autor, tá? Que ele faz um inventário total, desde a primeira maldição lá que acontece com a abertura da primeira tumba em 1817. Isso eu tô falando em termos de historiografia, porque assim, os árabes, eles foram os primeiros a abrir tumbas antigas, de faraós, de sacerdotes e tal. Então tem coisas que não tem registro, se perderam, mas aconteceram também, lá atrás. A partir do momento que isso passou a ser registrado, em 1817, como é que é o Belzoni, né? Ele é vai ser a primeira vítima, quando ele descobre a tumba de Sete I, né? Então, assim, não foi só a tumba de Tutancâmon, essa que é a mais célebre, né? Mas você tem uma sequência de várias maldições em várias circunstâncias ali históricas através desse tempo todo da egiptologia. Então eu abro parênteses também para uma pandemia também de eventos paranormais, né? Que vai trazer também à tona, vai se inserir no imaginário também. Porque, por exemplo, é a partir da descoberta da tumba de Tutancâmon, com a maldição sendo alardeada, né?
que vai aparecer o primeiro filme sobre múmia no cinema. Entendeu? E a literatura de terror também vai se inspirar. E aí você já vê uma insurgência de fenômenos que aconteceram ali, no plano físico, atravessando para o plano da ficção. E muitas vezes essa ficção de literatura fantástica, ela reflete o mistério do duplo no plano da matéria também. Também não pode ser desconsiderado, né? Sim, sim. O Rodolfo Leonardo pergunta, professor, todos os faraós alcançaram essa magnitude de poder a ponto de devorar os deuses? Seus sacerdotes também? Algum monarca em outra localidade também o fez? Olha, vamos lá, para assim, porque tem um mistério que norteia que é o eixo de toda a civilização egípcia, que é o mistério de uma unicidade secreta unificando todos os eventos. Tá? A corporificação dessa unidade secreta se dá no verbo desse Deus obscuro se materializando no corpo do faraó. Então, todos os faraós, em última instância, são esse único Deus obscuro. Todos os faraós. Então, aí já dá para meio que responder, dar uma resposta. Esse mistério, ele se oculta também atrás das máscaras faraônicas. Ele se oculta. Ele não vai se demonstrar. Por quê? Porque a tradição mágica egípcia, ela diz, o obscuro é explicado pelo mais obscuro. Mais obscuro ainda explica o obscuro. Então, é um negócio que fica sempre oculto, e só aquele que possui, ou aqueles que possuem esse mistério, que vão saber em última instância. Mas sabe-se que ele existe pelos efeitos, que ele, como é que se diz, como é que é a manifestação, né, que ele apresenta na realidade. Né? Ele se oculta na obscuridade e ele tem manifestações que não podem ser apreendidas pela mente comum, porque ela não alcança a fonte que emana isso, né? Então, sim, a resposta ela é afirmativa. Entendendo isso que eu estou falando, né? Entendendo isso que eu estou falando, ela é afirmativa. Ô Zé, quando a gente pega a história de Agartha, que são 24 horas de consciência ativa, você vê que lá não tem luz como tem parece que é tudo negro. Mas aí o caso não é bem isso que você falou, quer dizer, é algo tão transcendente, é algo tão superior, que ele se torna o oposto. Quando a gente tem quando a gente tem um gelo muito absurdamente gelado, ele queima. Quando você tem uma luz extremamente forte ao extremo, ela se torna escuridão. Não tem essa coisa dos opostos se encontrarem no começo e no fim do próprio eixo? Tem. Existe um termo chamado oxímoro. Oxímoro. O oxímoro, ele é a palavra que sintetiza a união de todos os paroxismos, possíveis e impossíveis. Esse oxímoro, ele é, dentro do plano iniciático, ele é o Sol Negro. Ele é o Sol Negro, que é o duplo do Sol Dourado. Então, o Sol Dourado, ele cuida da manifestação da mecânica celeste. E tudo aquilo que é sólido, visível, palpável, e mesmo abstrato em termos mensuráveis. E o Sol Negro, ele é transcendente, ele é inominável. É inominável, tal. Então, a iniciação do Sol Negro permite permite o mistério da autogeração dos gêmeos espirituais autogerados, né? Que na verdade é um só, mas é um só mistério no plano do conhecido e do desconhecido, do visível e do invisível, da luminosidade e da obscuridade. É aí que está. Então, assim, há também como é que se diz, um axioma hermético, que está dentro das 7 leis herméticas, que diz que todo paradoxo pode ser conciliado. Então, esses paradoxos que podem ser conciliados em última instância, essa conciliação ultimal é o mistério do Sol Negro, do oxímoro, do Sol Negro. Entendeu? Então, nós estamos trabalhando com isso o tempo todo. Por exemplo,
os indivíduos que não alcançaram a iniciação suprema dos mistérios maiores, eles ficam nos mistérios menores. Então, ele até, logicamente, ele alcança um nível ali e tal, de poder, conhecimento, mas ele não consegue a conciliação dos opostos. Ele não consegue esse domínio. Então, ele não detém o mistério da luz e das trevas, nem do bem e do mal. Ele está à mercê dos dois. Estando à mercê dos dois, ele tem que seguir as leis morais que pautam a doutrina que ele segue. Entendeu? Enquanto que a doutrina secreta dos senhores do caos está além disso, por exemplo. Então, além disso, eles dominam toda a dicotomia, mas fundamentada na obscuridade, não na luminosidade. Porque tem duas vias, né? Então, recapitulando, nós temos uma tradição que é conhecida como a tradição da pomba, que diz respeito a todos os mistérios luminosos, né? E nós temos a tradição da serpente, que é fundamentada no mistério da obscuridade, né? Do vazio, das trevas, do caos. Então existe isso, né? Existe essa... Sim, inclusive os dois símbolos estão ativamente colocados no planeta inteiro. A gente vê o símbolo da serpente em todos os lugares. Não tem lugar onde a gente não veja o símbolo da serpente. Né? Você vê na Só que não é medicina, comentado. Não é falado, não é comentado. Porque a serpente, ela tem uma ambiguidade maligna, né? Ela tem uma ambiguidade maligna, porque assim, ela lida com o bem e o mal. A essência dela é maligna, é essencialmente maligna. Mas maligna transcendente aos limites do que a percepção e consciência humana pode entender ou abarcar. Então, entende? Aí que está a questão. E tem outro detalhe, que eu já falei isso para você. As pessoas, em quase toda a totalidade, elas entendem o mal como a gente conhece, e não o mal como você descreve. Então, existe uma diferença entre o mal que você descreve e o mal que nós conhecemos. Né? O mal que é conhecido, ele é um reflexo. É uma espécie de reflexo, dentro do campo temporal. Esse outro, ele é totalmente transcendente. Ele é algo que não deveria nem existir. E ele é uma coisa terrível, é um mistério. Né? É um mistério. Assim. Então, para entendê-lo, tem que seguir o caminho da feitiçaria, não o caminho da santidade. O caminho da santidade leva para a absorção na luminosidade de Deus. E esse caminho da feitiçaria, ele leva para o mistério da obscuridade, da verdadeira bruxaria, da verdadeira mão esquerda, sistema de mão esquerda, do verdadeiro satanismo. É esse o fundamento. Né? Agora, é uma coisa que a mente humana é uma coisa que pertence à raça serpente, não pertence à raça humana. E a raça serpente, ela é superior. É superior, cara, ela está acima, está além. Né? A raça dos Jin não pode ser concebida, não pode ser vista, não pode ser concebida. Ela é inominada. Né? Eles são os antigos, eles são os ocultos e são os estranhos. Por isso que tem esses termos para designá-los. Então, é aí que está a questão, né? Eu faço questão de demonstrar isso tirando todo o verniz pejorativo que o outro lado insiste em projetar. Mas eu declaro que essa projeção é a própria sombra deles, não dominada, não conquistada, não transcendida. Mas que faz sentido para eles dentro do esquema, tá? É a via sagrada que eles seguem. Então, beleza. Né? Não estou aqui desmerecendo e falando que não tem a sua importância. Ela tem a sua funcionalidade. Só que eu declaro que a outra é superior e transcendente. Muito mais além. Não tem como você cerceá-la. Pelo menos quando esses interlocutores vêm a mim, a história é outra, cara. Eu explico a coisa de uma maneira totalmente diferente. Né? E com precisão, com autoridade. Autoridade, né? Autoridade suprema, não estou falando besteira. Entendeu? Certo, beleza. Bom, Zé, a gente falou, mas você não deixou dessa vez. Você mostrou no começo, né, o livro que você referiu aí ao tema de hoje, né? Tem mais alguma livraria, algum livro, alguma literatura hoje? Eu não trouxe livros, mas assim,
Eu não trouxe livros, mas assim, posso citar alguns aqui de cabeça. Por exemplo, no caso da bruxaria, você pode pegar A Feiticeira, do Jules Michelet, Espera aí, editora Nova Fronteira. como é que chama? Como é que chama? A Feiticeira, Jules Ah, Michelet, editora Nova Fronteira e editora Círculo do Livro, aqui no Brasil. Tem, por exemplo, A Arte dos Indomados, do Nicolai de Matos Friswold, editora Penumbra. A Bruxaria Apocalíptica, do Peter Gray, também editora Penumbra. Né? espera só um pouquinho, isso aí que eu tô Uhum. tentando escrever aqui para o pessoal guardar isso também. Então, a feiticeira é de quem é essa que você falou aí? A feiticeira do Jules, se escreve Jules Michelet. 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 Eu não sei se é assim que eu estou escrevendo, mas é É, só para o pessoal o é, pessoal ter a referência. As é artes dos indomados de quem é? a arte dos indomados. A arte no singular, a arte dos indomados Tá. Arte é dos indomados. Nicolai, que eu também não vou lembrar aqui, porque o nome é norueguês. Então escreve como se fala aí. O Nicolai pessoal o vai quê? saber. Nicolai de Matos Friswold, tá? De Matos. Vou colocar ali. É da editora Penumbra. O que mais? Tem um livro muito legal, que é o Chamado dos Velhos Deuses, do Nigel Jackson. Espera aí, Nigel chamado dos dos Velhos velhos deuses. Deuses. Nigel Jackson. Nigel Jackson é da editora. Peraí, deixa eu lembrar a editora. Esse É editora Nigel, portuguesa, não é brasileira, tá? esse Não é Nigel, você edição escreve brasileira. Nidiel mesmo? Será que é Nidiel mesmo? Não é para ter, é só para ter uma referência, para o Não, pessoal não esquecer. Nigel Jackson. quando colocar o nome, vai aparecer. Se procurar lá no Google, na estante Olha, eu, virtual, vai olha, achar. eu coloquei isso aí, ó. É, Depois você vê se está tudo certo. Judith Michelet, As Atos Indomados, Nicolás de Matos, editora Penumbra, e O Chamado dos Velhos Deuses, Nigel Jackson, é isso? as pessoas vão achar o nome, a maneira certa de escrever. Tá, só O para ficar. chamado dos Velhos Deuses. O, Esses livros são o legais. Dan falou que é Nigel. Tá, valeu, Dan. Nígel, Nigel. Tá, É. Nigel. E o que mais? O vampirismo tem alguma referência? Vampirismo, Os Vampiros, do Marcos Torrigo. Acho que editora, se eu não me engano, Ideia Ação. Marcos Torrido. Tem duas edições. Tem uma edição da Madras e uma reedição, só que os dois textos são diferentes, tá? Eles não são exatamente iguais. Você tem o da Madras, uma edição da Madras e uma outra edição acho que é Ideia Ação, o nome se não me engano. Os Vampiros. Tá. O que mais? Tem Você algum tem outro? o Voivode, livro chamado Voivode. Voivode, editora Pandemônio. Cid Vale, Cid Vale e tal. Ele compilou, tem textos dele, textos autorais dele, e textos que ele reuniu na melhor antologia de vampirismo publicada no Brasil, para não dizer no mundo. Acho que é uma das melhores Caramba! antologias. Isso eu tô dando a minha opinião. É excelente para quem gosta e quem estuda o assunto, entendeu? Tá na tela aí, é isso? Não é Vale, acho que é Cid Del Valle. Cid Del Valle, tá? Cid Del Valle. É o que eu entendi na hora que você Acho que é falou. isso. É. Não, é só para não perder, né? O pessoal está ouvindo aí a conversa. Se quiser Sim. procurar, pelo menos a referência vai ficar aí, né? Depois o pessoal encontra os nomes certos, eles procuram da maneira certa, enfim. E tem mais alguma Sim. outra literatura que você acha importante que a gente não falou aí, do que a gente Deixa eu lembrar. conversou? Nós falamos do vampirismo, o que mais? Do espiritismo, que os mortos voltam tal, e dos Espiritismo, OVNIs. peraí. O espiritismo tem esse o livro dos espíritos e suas manifestações esse é mais difícil de achar.
dos espíritos e suas manifestações. Charles, o autor, o nome é grande, viu? Charles, do jeito que escreve mesmo, Charles com CH, Jules, Tá. escreve Eudes, depois aí você escreve Mirville com 2 L's, de Mirville. Tá. Caramba, que Mirville, nome é o grande. autor. Aí tem os livros do... É que assim, os livros tem os livros do Allan Kardec, mas aí já é para uma outra coisa, tá? Porque assim, o que eu estou debatendo aqui não é a doutrina espírita kardecista. Eu estou pegando, embora ela também entre, ela vai entrar também dentro do fenômeno espírita, mas eu estava focando os outros métodos também de lidar com os mortos, fora da leitura cristã que o Allan Kardec ele criou. Isso já é conhecido de todos. Como é amplamente conhecido, e é amplamente decodificado aí, você vai encontrar nos canais aí também, eu não me aprofundei nisso, tá? Então tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo conhece, né? Em várias edições, tá? O Céu e o Inferno, a Gênese, os Milagres e as Profecias, tá? Então, assim, essa é a parte do Espiritismo kardecista. Aqui, o começo dessa pandemia se dá pelo espiritismo ou espiritualismo de efeito físico, que era da manifestação dos fenômenos paranormais, da evocação e conversação também com o espírito dos mortos, mas sem a leitura kardecista. Era uma coisa meio que mais aberta, tinha cientistas também explorando, tentando explicar, estudando aquilo, e foi uma verdadeira pandemia, entendeu? Uma verdadeira obsessão de alcançar esse contato com o mundo dos mortos, né? Então agora tá, o Discos Voadores, cara, também, vou ter que lembrar de cabeça aqui. Não tem erro. Tem esses que eu citei aí, né, como é que é, O Culto dos Deuses Alienígenas, do Jason Colavito. Culto dos Deuses Alienígenas, do Jason Colavito. Jason Colavito. Jason Colavito, Tem a Conspiração Aquariana. A Conspiração Aquariana, do Ernesto Bono. É um livro bacana. É um livro bacana porque ele mexe com ele fala de ufologia, tecnologia ufológica e tecnologia mágica. Por isso que é legal. Dá para achar usado, né? Dá para achar Entendi, usado. ó. O Culto dos Deuses Alienígenas de Jason Colavito, que você falou, aqui eu acabei... E aqui eu acabei cortando um pouco o Conspiração Aquariana, mas o pessoal entendeu. O outro, quer ver, tem um outro também, cadê? Cara, esse aqui eu não posso deixar de mencionar. Passaporte para a Amazônia. Passaporte para a Amazônia. Aí você escreve Jacques Vallée, com 2 L's. Jacques Vallée, tá. Vallée, meu, esse é um clássico, você não podia deixar de mencionar, né? Olha aí, ó, Passaporte para a Amazônia. Amazônia. Beleza. Braço, né? Que se achar é caro também, porque é raro. Mas pode achar em PDF, vou baixar em PDF e tal, né? Talvez alguns desses livros que você falou aí, eles encontrem lá na livraria do Maurício. O Maurício tem tanto livro lá na livraria dele. Pessoal, depois, se vocês quiserem... Alguma coisa, sim. É até bom você indicar. Alguma coisa Maurício, pode achar. Se você estiver por aí, Maurício... o Maurício, além de... Ele ser um expert nesses assuntos aqui. Se você puder, deixa aí o endereço para o pessoal procurar você, Maurício, que de repente, se tiver algum livro desses daí, ou que pudesse ajudar. O sebo do Maurício chama de uma vela. O sebo chama de uma vela, mas o contato para o pessoal procurar, pode ser que... Exatamente, pode ser. O pessoal pode reservar, né? O Maurício colocou isso aqui, ó. A Maldição dos Faraós e Filipe. É isso mesmo,
Philip Vandenberg, eu já mostrei esse livro aí. Esse é o melhor livro sobre o assunto. Esse livro, aí que tá. Além dele ser uma, como é que se diz, um relatório total sobre a maldição dos faraós, para quem quer se introduzir na egiptologia, ele é um livro perfeito. Eu indico. Olha que legal, Ele Maurício. é um livro perfeito para Fantástico. se iniciar na egiptologia. Olha lá, pessoal, chama de uma vela. Mas ele é de edição, portuguesa, não tem no Brasil, não. É edição Livros do Brasil, se eu não me engano. Mas é edição portuguesa. Olha lá, chama de uma vela@gmail.com. Então tá o endereço do Maurício para o pessoal procurar aí. Inclusive o meu livro também tá para ser vendido lá, aqueles mistérios dos Rosa Cruzes, lá, os mistérios do século XVI, XVII. Pessoal que quiser procurar também esse livro, tem muita coisa, muita informação, um livro gigante, grandão pra caramba. Vale a pena, tá lá com o Maurício. Isso, o livro dos Danados, do Charles Fort. Charles Fort, é da editora Emos, fácil. Para pesquisar e procurar, né? Tem edição portuguesa também, de outra editora também. Então Bom, Zé, foi muito legal. Pô. Olha, você enriquece a gente aqui, você deixa muita gente feliz aí com as suas abordagens, com certeza são reveladoras. Eu acredito que, assim como o Maurício também já me falou e outros me falaram, dificilmente você vai encontrar no outro canal alguém com tanta propriedade dizendo o que você diz, com profundidade sobre o ocultismo e fazendo as revelações respeitando os seus arcanos correspondentes. Então, quer dizer, eu acho que você merece esses aplausos constantes aí pelas suas abordagens, pela sua responsabilidade, pela sua seriedade. Então, só posso te agradecer aí por estar com a gente em mais esse tema, que achei fantástico. E fico com você, então, as palavras finais, mas eu queria agradecer a todos, então, pela possibilidade de estarmos juntos por aqui, viu, pessoal? E eu espero que divulguem também bastante esse canal, porque como a gente foi derrubado do outro, a gente está indo a passos muito lentos. Então, se vocês puderem ajudar para que a coisa suba um pouco mais rápida e tal, eu não estou me preocupando, porque acho que tudo tem o seu tempo e o que já foi criado está aí à disposição. O que mais importa não é a sede pela busca virtual e por ganhar, até porque esse tipo de assunto não vai chegar nesse nível, mas é deixar o registro do que a gente deixou até hoje, de assuntos tão importantes com profundidade que as pessoas podem consultar para pesquisar, para estudar, para tirar suas dúvidas ou para fazer questionamentos. Então, ficou como um portal, né, Tocando Oculto, para esses registros do que produzimos em 10 anos. Então, a gente começou em 2011 com todas essas abordagens, trazendo com o professor Ademar Ramos. A gente praticamente que fomos derrubados agora em 2021, faz 10 anos depois, mas agora criamos esse daqui para o pessoal continuar tendo acesso às informações criadas por lá. Então, a gente tem aqui agradecimento aqui do Maurício. Obrigado, Maurício, por estar com a gente aqui. O Dan também falando muito bom. E o fantástico Zé e Fred, muito agradecido mesmo. Obrigado, Luque. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. E, como eu falei, deem os seus likes, divulguem o canal, por favor. Deixem seus comentários, que isso tudo é positivo para a gente. E, Zé, se você puder deixar suas palavras finais aí para o pessoal, Sim. Por favor, fique à vontade aí, que são suas. As minhas considerações finais, por ocasião do aniversário do H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft, ontem, eu cito a célebre frase do árabe louco, né, Abdul al-Azhab, não está morto o que pode eternamente jazer, e com eras estranhas até a morte pode morrer. Ad meiorum senectus serpens gloria, a maior glória da velha serpente. Muito legal. Pô, é isso que eu falo. Como é que você vai lembrar de frases, de nomes, de gravuras, de literaturas, de cenários? Você consegue fazer um panorama, um cenário mental aí indescritível. É difícil alguém ter um cenário como o seu. Então, para a gente é sempre uma honra estar contigo por aqui, deixando o teu conteúdo para o pessoal absorver, tá bom? Sim, sim. Eu lembro um personagem do Jorge Luiz Borges, Funes o Memorioso. Então eu gosto de brincar com essas comparações. Mas valeu, um abraço a todos e até muito breve, né? Nós já acendemos a fagulha
do novo fogaréu que vem adiante, aqui no nosso retorno, né? Eu acho que você não sabe nem do que você está falando agora exatamente, mas faz todo sentido por uma outra coisa que eu estou com o Maurício aqui arquitetando para depois falar para você. Isso aí você nem sabe, mas depois eu converso sobre isso contigo quando tiver a hora certa para isso. E o Maurício há de concordar comigo também. Excelente. Bom, mas se não for neste Tocando Oculto aqui na plataforma do YouTube, teremos uma outra surpresa mais tarde, tá bom? Mas o que importa é que a gente deixou mais um compêndio de informações e, com certeza, aonde puder, a gente te leva conosco. Pode ficar sossegado, Zé. Tá bom? Grande abraço a ti e a todos e até breve. Valeu, gente. Obrigado a todos, então, e até breve. Valeu, gente.